Olá, pessoas! Eu sou a professora Edmeia, eu sou formada em Letras, Português e Literatura. Dou aula em escola pública do estado, do Rio Grande do Sul, desde o 6º ano até o ensino médio, 40 horas. Estou fazendo esse canal também por motivo de grana, tentando arrecadar uma graninha, porque tá difícil, tá muito difícil ser professora aqui no Rio Grande do Sul. Faz 5 anos que a gente não ganha um aumento e tal. Na verdade, a situação do professor hoje, do funcionário público aqui do Rio Grande do Sul, é a seguinte: é escravo do banco, porque a gente financia tudo, que a gente compra carro, coisa, porque não tem condições de comprar à vista, e explorado pelo governo. A gente tá bem, então. Mas não é para desabafos esse canal. Esse canal é para tentar ajudar a melhorar o relacionamento entre as famílias, porque para nós professores, quanto mais educados, os filhos de vocês chegarem, melhor para o nosso trabalho, E eu também sou mãe, tenho um casal, tenho uma filha com 19 anos, tenho um filho com 10 anos. E muitas vezes aqui vou falar mais como mãe do que como professora, com certeza. Mas o assunto que eu queria abordar hoje é direcionado a qualquer pessoa, pai, adolescente, que queira também entender os pais. Esse canal, então, vai abordar vários assuntos relacionados a isso, relacionamento entre família. Porque eu tomei essa atitude porque eu vejo que as maiores sequelas que as pessoas carregam são provocadas pela própria família, infelizmente, pela dificuldade de relacionamento, pela dificuldade de entendimento, pelos erros que nós adultos cometemos com as crianças. Então, são as maiores sequelas, e venho estudando, e realmente vários outros autores vêm confirmando isso, como Samitiba, Então, Augusto Cury também fala muito sobre isso, sobre as sequelas que nós deixamos nos nossos filhos. Então, eu vou relatar aqui as maiores queixas que eu ouço dos meus alunos em relação aos pais. Vou relatar também os papos que eu tenho com os meus filhos, que é muito bom. Converso muito, muito com a minha filha, e ela disse que acharia bom essa atitude, porque talvez a gente pudesse mudar um pouco essa nossa realidade, principalmente em relação à educação, respeito, valores, que a gente precisa tanto. E aí, então, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam e que queiram assistir os próximos. Se quiserem também mandar algum comentário, alguma pergunta ou alguma sugestão de assunto que eu deveria abordar, ou perguntas mesmo de vocês como pais para os professores, Então, eu tentarei intermediar isso, e aí também talvez contarei com a colaboração de alguns colegas meus professores e dos meus filhos e tudo mais, para a gente melhorar essa relação, tá bom? Eu queria começar então hoje falando um pouco sobre a questão das queixas que eu mais ouço na escola dos meus alunos sobre os pais. E eu fico muito triste em ver, sabe? E aí acabo tentando ser diferente aqui em casa, e eu acho que tem dado certo. Eu pego o feedback que eles me dão em relação aos próprios pais, e aí tento ser uma mãe melhor. O que acontece? Que eles mais reclamam atualmente? Falta de atenção. Falta de atenção para conversar, principalmente. Que os pais não dão abertura para conversar sobre determinados assuntos, que às vezes eles tentam até conversar, mas o pai se choca ou já começa a brigar, A mãe se choca ou começa a brigar, ou o avô, ou enfim. Eu falando em pai, mãe, mas muitos dos meus alunos, talvez até a maioria, não convivem com o pai e com a mãe, são criados também pelos tios, pelos avós. Então, isso que eu estou falando como pai e mãe, eu direciono para qualquer pessoa que esteja cuidando dessa criança, ok? Então, assim, a pessoa o responsável, então, tem que ficar atento. Assim, eles reclamam muito que ficam muito no celular, cada um num canto, num celular, as famílias,
ou então que o pai já chega muito brabo, muito estressado do trabalho e não conversam muito, e eles vão pro quarto, porque estão numa fase complicada, né? Então tem várias fases, né, a criança, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então eu vou falando sobre essas queixas e espero que vocês não pensem nisso como uma crítica. Eu, que trabalho também 40 horas, sei muito bem como é difícil às vezes a gente cuidar dos filhos e educar, principalmente. Hoje ainda eu li num gibi do Maurício de Souza que dizia que educar um ser é a tarefa mais difícil do ser humano, criar um filho é a tarefa mais difícil do ser humano. E eu acredito nisso, que é mesmo, porque a convivência entre as famílias dentro de uma casa é muito complicada. Nossa, a gente tem muitas dificuldades, muitos desafios, tá bom? Mas a gente também tem que aprender a lidar, aprender a respirar fundo e ouvir os nossos filhos. Ok? Ouvir muito, ouvir eles. Perguntem como eles estão se sentindo. Não joguem as coisas de cima para baixo como se eles fossem obrigados só a receber, entende? Porque senão eles vão acabar se cobrando. O meu filho de 10 anos, ele é assim, ele se cobra muito. Então eu aprendi a lidar com ele, que eu não posso chegar e já dizendo para ele, tu faz tudo errado, tu nunca presta atenção. Porque não é verdade, ele tenta o máximo prestar atenção o tempo inteiro, só que às vezes ele se dispersa, e aí ele esquece as coisas, ele não faz, aí então eu tenho que falar daquele momento que ele não fez, porque se eu disser que ele não faz, tu nunca faz nada certo, tu nunca faz nada direito, poxa, ele começa a criar na cabeça dele esse pensamento de que ele não tem capacidade, de que ele não faz nada direito, de que ele tá sempre, de que ele faz tudo errado. A gente tem que tomar muito cuidado com como a gente usa as palavras, porque pra gente na hora que tá bravo, tá xingando, a gente não sente isso. Mas a criança, ela tende a exagerar as palavras que a gente usa e fala e tal, ela tende a exagerar aqui na cabeça. Então, ela cria muitas fantasias, né? O cérebro cria toda uma imagem virtual, né, na cabeça, de que, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, eu não faço nada direito, eu não sei fazer as coisas, eu não consigo. Nossa, e aí na escola ele tem uma dificuldade enorme, porque a autoestima desse jovem, dessa criança, tá muito abalada. E às vezes a gente nem sabe que é por isso. Então, assim, eu sempre fui muito carinhosa, sempre elogio muito os meus filhos quando eles fazem as coisas certas. Eu acho que a principal dica, acho que hoje eu já acabei com o canal, porque eu já dei as 2 dicas mais importantes, que a gente precisa elogiar muito quando eles fazem as coisas certas, porque ninguém quer errar, né? Ninguém quer fazer as coisas erradas o tempo inteiro, não ter capacidade, não conseguir aprender, ninguém quer isso. Então, assim, vamos cuidar pra gente não fazer com que eles se sintam assim, certo? E que a gente consiga sempre colocar as coisas as claras, sendo objetivo, tentando tocar naquele ponto. Cuidar para não jogar coisas antigas, ou comparar eles com outras pessoas, ou descarregar coisas. Ou então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente fica guardando, as coisas que eles vão fazendo, e a gente vai guardando. E aí, de repente, a gente, resolve, numa vez só, a gente estoura e faz isso. Meu marido fazia muito isso, tem muito ainda isso. Ele é muito fica quieto, mas daí quando ele explode, ele deixa a raiva tomar conta. E aí meu filho fica muito assustado, porque ele fica muito bravo mesmo. E vocês já viram como que é um adulto quando tá muito bravo em cima de uma criança? Então, vamos educar, sim, isso não vai tirar a autoridade de ninguém, tá? Vamos educar nossos filhos para que eles sejam pessoas do bem, pessoas que respeitam os outros, mas que se respeitam também e que têm amor próprio. Hoje ainda uma aluna do 7º ano me contou que um primo dela de 17 anos se suicidou aqui perto da minha cidade. E eu fiquei muito triste com isso. Muito triste, porque eu imagino a dor que esse menino devia estar sentindo. E ela disse que era porque ele não tinha atenção dos pais, e aí ele se envolveu com coisas erradas, e aí se afastou mais ainda, e os pais não souberam como lidar, e ele se suicidou. Mas é importante que a gente perceba essas coisas, que a gente olhe mais para os nossos filhos, tá? A dica de hoje é:
mais atenção, tá, pessoal? Que é o que os meus alunos mais se queixam que precisam, tá? E é o que eu tô tentando mais, né, corrigir e dar aqui em casa. Às vezes eu tenho uma coisa para fazer, tenho um trabalho, mas eu largo tudo, deixo tudo e vou fazer alguma coisa com eles, né? Ou então vou fazendo e a gente vai conversando. Eu vou fazendo o almoço e a gente vai conversando, vai tomando um chimarrão, tem que ter momentos para isso, porque senão os nossos filhos vão se afastando cada vez mais da gente e a gente de nós mesmos, por causa do cotidiano e do trabalho. Então a dica de hoje, gente, é mais atenção aos nossos pequenos, mais atenção aos nossos adolescentes e aos nossos filhos grandes também, que já estão casados, né? Também muita atenção sempre, se eles estão bem, um gesto de carinho, né? Perguntar, né? Mandar uma mensagem ao longo do dia: oi, tá tudo bem aí? Como é que foi na escola? Como é que estão as coisas? Mesmo que a gente esteja longe, esteja trabalhando, a gente consegue hoje, com as nossas tecnologias, estar perto dos nossos filhos. Então, beijo e até o próximo vídeo. Espero que curtam, se gostarem, né? Me sigam, que eu vou continuar mandando, fazendo alguns vídeos. Talvez um por semana ou mais, ok? Depende do meu trabalho também. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Espero ajudar vocês.